Não está entrando. Apareceu aqui agora um aviso na tela do Zoom. A reunião está sendo transmitida no Facebook. Será que entrou? Para mim não está aparecendo. Então, nós estamos começando. Estamos começando. Sim, está aparecendo aqui. Então, estamos fazendo a transmissão ao vivo. Boa noite, quem está nos acompanhando aqui pela página da Intercom no Facebook. Nós estamos iniciando aqui a transmissão da quinta live, do quinto encontro da série de lives Cátedra Intercom. Nós vamos aguardar só às 6 horas, porque é o horário marcado para começar. Boa noite a todos, boa noite àqueles que entraram aí agora, sejam todos bem-vindos. E vamos esperar às 18 horas para a gente começar a nossa live. Lembrando que essa live está sendo gravada e depois o conteúdo nós vamos disponibilizar na íntegra, na página, no perfil da Intercom no YouTube, e já estamos ao vivo no Facebook. Então, pessoal que está nos acompanhando aí, sejam todos muito bem-vindos e acompanhem conosco esse tema de hoje, que é uma proposta do Grupo de Pesquisa Estéticas, Políticas do Corpo e Gêneros da Intercom. Então, vamos aguardar o pessoal acabar de chegar aí. Todos os inscritos receberam o link para entrar aqui na nossa sala, no Zoom. Então, vamos aguardar o pessoal acabar de chegar aqui, tá? E vocês vão poder participar com perguntas, opiniões dessa live. Todas as nossas lives são abertas à participação. Então, a professora Gabriela é que vai fazer a mediação, então ela vai encaminhar essas perguntas. Tá? Podem ir chegando, eu só peço a vocês que fiquem com os microfones desligados, porque vários microfones ligados acabam atrapalhando quem está falando. Podem ficar com os vídeos ligados, não tem problema. É até bacana a gente poder ver quem está participando conosco, encontrar alunos, pessoas queridas, mas apenas o microfone fica desligado, por favor, tá? Vamos aguardar aqui, então, às 6 horas para a gente começar, ok? Enquanto isso, Gabriela, já que nós estamos ao vivo no Facebook, você quer falar um pouquinho do grupo Estéticas, Políticas do Corpo e Gêneros? É um grupo novo da Intercom. A Intercom tem 34 grupos de pesquisa e 2 são mais recentes, são os caçulas desse conjunto de grupos, que é o grupo de comunicação e religião, que também fez uma proposta de uma live, e o grupo Estéticas, Políticas do Corpo e Gêneros. Fala um pouquinho para nós, Gabriela, o que é esse grupo? Bom, esse grupo foi constituído em 2017, né? A proposta de criação desse grupo foi apresentada à Intercom em 2017, por mim e por Jorge Cardoso, mas com a participação de muitas pessoas que, inclusive, estão aqui na live, entre elas de Tiago e de Luciana, que nos apoiaram, e foi um trabalho construído de uma forma bastante coletiva, e em torno de interesses em comum de um grupo de pessoas que enxergavam alguma coisa rica de ser investigada nas relações entre estética e política, independente do tipo, da natureza ou da linguagem, né, do material com que cada um trabalha, com que cada um pesquisa. Então, a gente tentou fazer uma ementa que permitisse a abordagem de questões relacionadas às políticas do corpo a partir dessa leitura das relações entre estética e política, independente de suporte ou de linguagem. Então, a gente recebe trabalhos que são sobre música, sobre cinema, sobre jornalismo, sobre Twitter, redes sociais de uma maneira geral, enfim, sobre manifestações, assim, formas de pensar as políticas do corpo, né, na interface com a comunicação, a partir de um determinado conjunto de autores, que a gente considera assim, basilares para isso,
mas com essa liberdade de não pensar exatamente num suporte, sim numa forma de olhar para os fenômenos, determinadas chaves teóricas, e então o grupo é bastante aberto e tem sido muito interessante acompanhar a permanência de algumas pessoas que estão com a gente desde a sua formação, a permanência de pessoas que começaram a frequentar os encontros e têm sido assim assíduas, né, nos congressos da Intercom, porque a nossa ideia é que, de fato, se constitua a partir disso, se consolide uma rede de pesquisadores que pensem nas políticas do corpo nesse entrelaçamento com a estética. Acho que já existia no campo da comunicação no Brasil, de uma forma bastante consolidada, estudos de estética, os estudos das políticas do corpo de uma maneira bem mais tímida e muito dispersa, muito diluída, mas nessa interface acho que não. Então acho que o grupo traz alguma coisa de diferente também a partir do momento que a gente propõe esse cruzamento. E o grupo teve uma boa acolhida, né, por parte da comunidade científica. Nós achamos bem interessante isso. Sim, foi. A gente recebeu um número bem grande de trabalhos nos 2 encontros que já aconteceram, e não sei assim como é que vai ser esse ano, né, com coisa toda muito atípica, mas a gente espera que as pessoas continuem interessadas, porque a gente tem a impressão de que tudo está a ser dito e descoberto ainda nessa proposta que a gente tenta constituir, né, nesse campo que a gente tenta investigar. Então... Sim, então vamos, são 18 horas, vamos então dar início, até agora a gente estava fazendo só um bate-papo aqui, fazendo um esquenta, então nós damos início à 5ª live dessa série de lives Cátedra Intercom, que é uma série promovida pela Cátedra Intercom com o objetivo de discutir temas desafiadores aí do campo da comunicação. Ao todo, são 19 lives. Então, nós tivemos a primeira no dia 5 de maio. Eu peço aos participantes aqui da nossa sala aqui do Zoom que desliguem seus microfones. Podem ficar com o vídeo ligado, mas desliguem seus microfones, por favor. Então, a última live será no dia 7 de julho, e os temas são os mais variados. Então, agradeço a acolhida da comunidade científica à nossa série de lives, e hoje nós estamos fazendo a transmissão em tempo real pelo Facebook, e depois vamos disponibilizar o conteúdo dessa live no canal da Intercom no YouTube. Então, hoje, nessa 5ª live, a proposta foi do grupo de pesquisa Estéticas Políticas do Corpo e Gêneros. É um dos grupos caçula da Intercom. A Intercom tem 34 grupos de pesquisa e 2 são os caçulinhas aí dessa equipe de grupos, que é o grupo de comunicação e religião, e esse grupo que propõe a live hoje, que é o Estéticas Políticas do Corpo e Gêneros. Então, em nome da Intercom, em nome da diretoria científica, gostaria de agradecer muito a esse grupo que tem se mostrado tão produtivo, tão atuante para oferecer essa live para nós hoje. Então, quero agradecer a vocês, agradecer a professora Gabriela Almeida, que é a coordenadora do grupo, e a todos os pesquisadores que fazem parte desse grupo. Então, está aberta esta 5ª live. Desejo a vocês uma discussão bem bacana, bem produtiva. Lembrando, então, que as pessoas que estão participando desta live, que se inscreveram aqui pela sala do Zoom e que participarem de 75% dos nossos encontros, ou seja, de 14 dos 19 encontros, receberão a certificação da Cátedra Intercom. Então, um bom encontro a todos e eu retorno ao final. É com você, Gabriela. Um grande abraço e um bom encontro a todos vocês. Obrigada, Anaí, pelo convite, pela iniciativa. Acho louvável da Intercom ter proposto uma programação tão extensa e tão interessante. Eu queria só pedir desculpas, porque eu fui abrir a live no Facebook, eu acho que vazou o som aqui, não sei se atrapalhou na hora que você estava falando, mas... Não tem problema. Acontece, né?
Acontece, faz parte. Eu queria, então, de novo, agradecer a Intercom pela organização dessa programação de lives. Nós quatro estamos aqui hoje em função do GP Estéticas Políticas do Corpo em Gêneros, como a Anaí falou, do qual eu e Jorge Cardoso somos os coordenadores, e temos Luciana Xavier e Thiago Soares como convidados. A gente decidiu chamar essa live de conversa e não de conferência, mesa ou alguma coisa assim, porque a gente gostaria que realmente fosse uma coisa menos formal. Em termos de formato, como é uma atividade por videoconferência, a gente dividiu em 4 blocos de falas e mais um tempo para debate no final, para que não ficasse muito bagunçado. E aí as perguntas podem ser feitas pelo chat ali, como a Anaí explicou, porque tem bastante gente. Antes de começar as falas, eu queria apresentar as pessoas que estão aqui, né, convidadas. Né? Em primeiro lugar, dizer que essa é uma reunião de 4 pesquisadores que também são amigos, que se conhecem há bastante tempo, foram colegas ali entre 2006 e 2008 no pós-con da UFBA, que têm muitos interesses em comum e que trabalham juntos e que se encontram também sempre que dá. Essa reunião aqui tem um caráter afetivo possível nesses tempos assombrosos e me faz lembrar que a proposta de criação desse GP, que ganhou corpo e ementa em 2017, como eu estava falando antes, quando a gente se encontrou em São Paulo, no encontro da Compós, junto com outras pessoas que participaram também ativamente da criação do GP. Então, esse grupo nasceu entre a Augusta e o Aljaniá, e eu acho que é importante lembrar disso no momento em que se tenta tirar da gente qualquer sentido festivo para a vida, e pensar que o percurso acadêmico pode ser também um percurso afetivo, festivo, e para mim, pelo menos, isso é fundamental. Então, eu vou apresentar as pessoas. Jorge Cardoso Filho é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, atua no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Suas pesquisas envolvem comunicação, estética, política e música. Luciana Xavier é professora na Universidade Federal do ABC, trabalha com estudos étnico-raciais, estudos culturais, música popular e gênero. Em 2017, recebeu o Prêmio Compós de Melhor Tese de Doutorado pelo trabalho defendido no PPG em Comunicação da UF, que resultou num livro que Jorge está mostrando ali, que é o livro de Lulu. Thiago Soares é professor no programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, produz pesquisas na interface mídia e música, performance, audiovisual, cultura pop e cultura de celebridades. E eu sou Gabriela Almeida, professora no programa de pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da SPM de São Paulo. Trabalho com estética e política, narrativas de não ficção, audiovisual e estudos visuais. Na nossa organização aqui, a primeira fala vai ser de Jorge, depois de Luciana, depois a minha e depois a de Thiago. E aí depois a gente vai ter um tempo para o debate. Jorginho. Obrigado, boa noite a todos, tá? É muito bom ver vocês aqui, e aqui eu não estou conseguindo ver, pelo menos pelos nomes, muitas pessoas que se interessaram, que são amigas, amigos próximos, né, e próximas, colegas de congressos e pesquisadores e pesquisadoras. Então, no momento em que a gente está sentindo tanta falta, né, de ver as pessoas queridas, ter a oportunidade e saber que vocês se interessaram em ouvir um pouco o que a gente queria partilhar, é muito bacana. Então, eu desejo para todo mundo que está nos ouvindo agora, que se cuidem bastante, tá? Estamos num momento difícil, mas vamos sair dessa juntos. Esse encontro, por exemplo, é uma coisa que faz a gente ter esse estímulo, né? Como Gabriela comentou, para a gente continuar. E para nós, assim, pensar esse debate, né, foi um trabalho, de alguma maneira, prazeroso, porque isso permitiu que esses amigos, né, conversassem durante alguns dias, seja pelo WhatsApp, né, seja em chamadas de vídeo, e a gente chegou a alguns aspectos que poderiam ser pensados para poder a gente propor esse debate aqui. Então, quando fechamos nesse nome da performance em rede durante a pandemia, presença, vigilância, nostalgia no isolamento social, eu pensei assim, nossa, a partir de quais pontos é que eu posso, né, trazer para compartilhar um pouco com Tiago, Luciana e Gabriela, um ponto de entrada para a questão. E, evidentemente, que como
tenho tido um tipo de trabalho com a cultura da música que já vem há algum tempo, eu resolvi tomar esse objeto como objeto de observação fundamental. E para lidar com os dois temas fundamentais que eu queria trabalhar, que eram performance e presença, eu queria só comentar algumas coisas do que eu observei ao longo das pesquisas que tenho feito, de maneira muito sintética. Então, eu vou situar isso numa dimensão pré-pandemia, né, e depois durante a pandemia, e a partir disso tratar de algumas possíveis inflexões desse momento que a gente está vivendo nessa cultura musical, nessa indústria de entretenimento. Então, para a minha concepção, pensar que a gente vivia, né, em até alguns meses atrás, até alguns poucos dias, um capitalismo de experiência, né? Um capitalismo de experiência no qual os produtos a serem vendidos eram as experiências com determinados produtos ou fenômenos, né? Ir a um show, ir a um evento, comer um determinado tipo de comida. Todas essas acontecimentos foram se transformando em produtos nesse campo do capitalismo de experiência. E nessa circunstância, a valorização de presença de corpos ela é fundamental. Então, não sei como é que vocês vão entender isso, mas me parece que o momento no qual o capitalismo estava Olha o Jorge falando. Tem alguém com o microfone aberto, hein? Bom, o momento que o capitalismo estava, até alguns meses atrás, era um momento de valorização da presença dos corpos imprescindível, né? De maneira tal que, em março, né, quando chegou no Brasil, de fato, as medidas de isolamento social, foi muito estranho, né? Foi assombroso ver o que é que isso podia fazer com a experiência que até então nós vínhamos cultivando como experiência fundamental de estar no mundo. Eu quero chamar a atenção para essa dimensão de capitalismo de experiência, porque evidentemente que tem aí uma força produtiva, né? Um modo de produção que constrange e faz esses aspectos de demanda para nós, né? Então, no capitalismo de experiência, há uma demanda crescente por essas ocasiões onde os corpos se encontram, né? E não vamos esquecer que essas ocasiões possuem filtros, né? Ou seja, os corpos passam por processos de exclusão. Mesmo que eu crie N eventos e N produtos, esses N eventos e produtos, eles vão possuir seus filtros e barreiras que vão permitir que determinados corpos participem daquele evento e que outros sejam excluídos, né? Nesse sentido, eu lembro muito de uma orientanda de doutorado que está trabalhando comigo, a Lísia Antunes, que trabalha com mega festivais de música e estava estudando até então o Rock in Rio e pretendia, por exemplo, identificar como é que o Rock in Rio ele promovia experiências de consumo musical. E ela tinha como pesquisa empírica a observação participante, por exemplo, né? E eu agora estou super preocupado com o modo como é que nós vamos substituir essa empiria, né, uma observação participante para um outro tipo de empiria. Mas, enfim, Lise, vamos encontrar uma saída para isso, tá? E um outro exemplo, né, que aí pessoal, de afetivo, tem a ver com os jogos de futebol, né? Eu, por exemplo, sou sócio torcedor do maior time do Brasil, que é o Bahia. E, infelizmente,
não tenham mais condições de ir aos jogos, porque não estão acontecendo, e mesmo se algum dia eles voltem a acontecer, vão acontecer de portões fechados, né? Então, de alguma maneira, essa presença corporal pelo evento do jogo de futebol, de estar em torno de um local, né, com ambulantes, comprando cerveja, enfim, comércio informal, ele, né, vai ficar prejudicado. Então, nesse capitalismo de experiência, tem um outro ponto que eu acho importante, que é a dimensão de um capitalismo de performance, né? E aí não se trata apenas de que o produto a ser vendido é uma experiência, mas é necessário também você vender a emulação da experiência com aquele fenômeno ou restituída a partir de determinados comportamentos restaurados, que são reconhecíveis e podem ser, portanto, simulados mediante o uso de alguns signos específicos, né? Então, nossa vida pública, né, em redes sociais, muitas vezes, elas são fruto dessa configuração de um capitalismo de performance. Eu não só tenho que experimentar, né, aqueles eventos para os quais eu vou, aquelas atividades, mas eu tenho que, ao mesmo tempo, demonstrar que experimentei, né? Eu tenho que parecer, né, eu tenho que aparecer consumindo esses determinados produtos. Então, de alguma maneira, a dimensão do capitalismo de performance estava muito articulada a essa própria noção do capitalismo de experiências, né? E o que eu achava interessante, mesmo ainda numa época pré-pandemia, é que nossas relações, inclusive com muitas empresas, marcas e celebridades, né, elas passaram, inclusive, a ficar marcadas pelo modo como essas empresas, marcas ou celebridades se comportavam ou não frente a determinados grandes temas, né? Então, se um determinado ator, por exemplo, que a gente tinha algum tipo de admiração, ele não trabalhava bem determinado aspecto, a gente, né, passava a não seguir aquela pessoa, né, falava contra, etc. E os exemplos, inclusive, mais recentes, né, já durante a pandemia, né, do caso da Madeiro, né? Quem é que está agora interessado em ir com saudade do sanduíche da Madeiro depois do que o presidente, né, da companhia saiu em vídeo vazando, né, sobre o número de mortes, etc. Ou, de novo, para manter um exemplo com o meu próprio time de futebol, né? O Sport Clube Bahia se sentiu muito prejudicado com o fato do presidente da República ter saído, né, num dia em que completaram 10 mil mortes no Brasil por coronavírus, com a camisa do Bahia. Então, a própria marca se sentiu prejudicada porque, naquele momento, um determinado ator público aparece associando sua marca, né, a um acontecimento que não se deveria acontecer. Então, nesse sentido, assim, performance, né, e esse capitalismo de experiências, elas estão articuladas na experiência. A gente precisa de presença corporal das pessoas e, na situação atual, a gente está cada vez mais carente disso. Durante a pandemia, na minha concepção, exacerbou-se essa dimensão performática em função da indisponibilidade de termos as experiências presenciais, né? E aí o exemplo fundamental foram os diversos shows, né, que a gente assistiu aí, aparecendo em plataformas audiovisuais, de lives musicais, né? E aí eu queria chamar a atenção para uma multiplicidade de estilos, né, de emular essa experiência dos vários cantores, dos vários gêneros musicais que tocaram. Há alguns músicos, né, muito despojados, né, assim como a produção super faça você mesmo, uma coisa mais ou menos um lema punk, sem patrocínio nenhum, alguns
com muito patrocínio, né, com uma dimensão de comercial e de merchandising muito grande, alguns modelos bem profissionais, né, com câmeras, com cortes muito profissionais acontecendo, enfim. Então, esse fenômeno aparece e aí cria-se uma espécie de mercado de estilos de emulação da experiência musical com aqueles variados cantores, artistas e bandas, né? Eu sou fã, por exemplo, do Foo Fighters, né, como vocês estão vendo aqui, mas também do Nando Reis. E eu fiquei bem interessado em ver a primeira live do Nando Reis, que ele fez em março, se eu não me engano, na ocasião em que seria o aniversário da cidade de Brasília. E Nando Reis optou por uma produção assim bem organizada, né? Ele tinha 2 câmeras trabalhando lá para ele, a equipe de produção toda fora de quadro, né? Mas o músico ele conversava com a equipe o tempo inteiro. O que me chamou mais a atenção, no entanto, era o fato que o tempo inteiro Nando Reis lamentava a ausência, né, do público no mesmo espaço que ele, né? Mesmo com as variadas mensagens, por exemplo, que a produção lia para ele do público dando retorno, ele sempre se ressentia dizendo que estranho, né, que vocês não estão aqui. Um outro elemento, né, que me instiga a pensar o papel da presença nesse capitalismo de performance são as iniciativas recentes de alguns times de futebol da Bundesliga, né? A Bundesliga é o campeonato alemão, foram os times, né, o campeonato que conseguiu já voltar às atividades das chamadas grandes ligas de futebol. E um desses times, eles iniciaram implementando uma espécie de torcida de plástico, né? Uma torcida de PVC que vai ser colocada nas arquibancadas. E essa iniciativa, por exemplo, está sendo pensada também pelo Corinthians para quando a prática esportiva for segura no Brasil de novo, eles poderem fazer isso. Ou seja, é a simulação da presença dos torcedores nos estádios, né? O que me instiga a pensar assim, mesmo com toda a espetacularização do futebol mundial e aquela discussão que a gente sempre dizia de que havia uma função a ser que estava se tornando muito para a televisão simplesmente, havia uma função que era cumprida pelo público que se sente falta quando agora ele está indo ao ar sem nenhum tipo de público nas arenas, né? Então eu fico pensando, será que a próxima etapa é, além das placas de PVC, fazer também uma emulação sonora, né, da gritaria e da cantoria da torcida? Agora, por outro lado, me pareceu muito interessante assistir a esses jogos no final de semana do campeonato alemão, ouvindo a praticamente todos os gritos dos jogadores em campo, né? Porque com a captação dos microfones muito próximo do campo e sem a torcida, a gente praticamente conseguia ver as orientações que os técnicos davam, né? As vozes, né? Enfim. E isso gera um estilo de transmissão mais, né, mais cotidiano e menos espetacular. Para finalizar, né, eu quero apenas indicar assim, que essa indústria de entretenimento, na minha concepção, ela parece ter encontrado alternativas promissoras para reinventar o capitalismo. E que, nesse sentido, eu não estou acreditando tanto numa possível reformulação social e econômica que venha a acontecer no pós-pandemia, tá? Eu acho que o capitalismo ele está só se reinventando, mas vai continuar forte como nunca teve antes. Gabi? Obrigada, Jorginho. Lu? Oi, gente, boa noite, vocês estão me ouvindo? Já aviso logo de antemão que vocês podem ouvir alguns sons estranhos, porque eu moro perto do trem e é bem alto, né? Tipo, como se estivesse passando em cima de mim. Não que a gente não esteja tendo essa sensação nos últimos tempos, né? De sermos todos, né, coletivamente atropelados por um trem,
E também tenho gatos, né, que não são muito bem educados, mas enfim. Mas acho que não, acho que eles estão quietos lá. Eu dei catnip, né, que é, caso droguei os gatos, eles estão mais calmos. Eu agradeço muito o convite. Eu acho que foi um desafio, né? Eu inicialmente não queria, né? Não é minha área de estudo, de pesquisa, reclamei. E depois eu me vi preparando e me colocando, porque aí eu não estou nem... Eu estou me colocando como pesquisadora, como observadora, mas é a minha vivência particular, né, nesse processo, nesse momento, né? E, obviamente, a gente está buscando âncoras, né? A gente está buscando conexões de diversas formas, a gente está buscando outras maneiras de se sentir vivo também, né? E de lutar contra o medo, enfim, né? Então, obviamente, né? E eu acho que essa é a minha fala aqui nesse momento, né? A gente pensar mesmo arte e cultura, né? Para além da condição de possibilidade como necessidade, né? Sem querer, acho que minha fala também vai colar muito com a de Jorge, né? Apesar de que Jorge teve esse final assim depressivo, né? No caso, eu tô com uma vontade de chorar, mas, né? Eu tô tentando buscar um pouquinho o lado bom. Vocês podem me chamar de poliana, ok? Não tem problema, né? Mas tentar entender, né? Que outras criatividades, né? Que outros imaginários também estão sendo produzidos, né? Nesse momento, né? E eu fiquei lendo muito sobre a gripe, por interesse particular, sobre a gripe de 1918, né? E aí pensando o que aconteceu depois, né? Realmente não acabou o capitalismo, né? Ele foi fortalecido. A gente teve uma ascensão também por questões, né? De guerra e de outras dinâmicas de regimes totalitaristas, né? Então não é uma coisa. O mundo não necessariamente ficou melhor, mas não necessariamente ficou pior. Você teve problemas, teve soluções, né? Você teve o desenvolvimento, né, das ideias para se ter um sistema de saúde público, né, no mundo, não só no Brasil, mas no Brasil fundamentalmente. Então, ali naquele momento que se planta a semente, né, até por conta do capitalismo, você precisa preservar, né, a mão de obra para o capitalismo, enfim. Então, a gente também, tentando pensar até na minha saúde mental, né? Então, vamos tentar procurar, né, algumas questões assim que para a gente pensar, né? E a gente saiu, né? A gente não, no caso, ainda não era nascido. A sociedade, né, ocidental saiu da pandemia da gripe, né? Mais permissiva, né? Mais aberta, mais hedonista, né? E valorizando mais a cultura em si. Estou falando cultura, estou falando arte, estou falando, né, cultura popular massiva, que estava o comecinho do cinema, né? A questão dos teatros, enfim, justamente porque as pessoas começaram a se expor, enfim, não diferente do que está acontecendo agora, mas no caso ali ocorreu depois, né? As pessoas começaram a se expor, né, a contaminação com multidões para poder ir ao teatro, né? Eu não sei onde eu li isso, depois estava procurando matéria para indicar, mas eu não achei mais, né? Para poder ir ao cinema, quem tinha dinheiro na época, né? Que eram poucos, enfim. Então, realmente, né? Você está colocando em risco a sua vida para você poder consumir cultura, né? Uma cultura popular, uma cultura massiva, enfim. E aí a gente está pensando, claro, a gente está tendo um problema de fechamento de cinema, de teatro, cancelamento de show, enfim. Mas talvez, né, a gente esteja vendo uma ascensão de novas formas de entretenimento, de consumo cultural, né, e uma consagração, né, desse consumo da cultura digital. Né? A gente já estava numa curva ascendente, né, mas isso cresceu muito, né, de uma maneira muito importante, né. Claro que a gente também tem outros processos de ressignificação dos objetos, né, aí pensando no objeto, o carro, né, que ainda é um lugar de privilégio também. Eu não tenho carro, mas quem tem carro, né, aproveite e vá para um drive-in, né, que o pessoal está se mobilizando para reinaugurar. Na Alemanha, revidendo carro, essa eu achei um pouquinho estranha, né? Mas, enfim, outras ideias ali para dar um sentido, né, diferente para o carro em si, que já tem, né, vários sentidos atribuídos ao carro, né? Mas aí a gente está pensando mesmo o computador, o celular, né? Enfim, né, essas formas da gente acessar a internet, né? E aí eu fiquei muito interessada nessa forma como a gente está lidando com as lives, né? O Jorge falou um pouco, né? E aí eu estava buscando uns dados, enfim, das 10 maiores audiências de live nesse ano no mundo, 7 foram de artistas brasileiros, né? Acho que estava todo mundo esperando já essa coleta de dados, enfim, né? E obviamente a com mais pessoas era a da Marília Mendonça. Fico aqui, deixo essa aqui a sugestão para vocês, né?
prestem atenção em Marília Mendonça. Eu sei que tem gente que reclama, que não gosta, mas fica aqui, né, essa sugestão. Que a live de abril, se eu não me engano, ou foi a primeira, talvez foi a segunda, teve mais de 3 milhões de visualizações simultâneas, em segundo Jorge Mateus, né? Claro que isso também teve K-pop, mas K-pop ficou em último e não era ao vivo. Acho que os fãs se juntaram, os fãs da banda BTS se juntaram e fizeram alguma coisa também, mas ficou em sétimo, né? Marília Mendonça superou, e obviamente era uma audiência de brasileiros, né? A gente sabe que brasileiro consome música, ouve música brasileira também, né? Mas, primordialmente, 70% do mercado é de música brasileira, né? Enfim, mas primordialmente, a gente também está se destacando como um dos 3 países que mais consome serviço digital no mundo, né? E a gente ainda por cima tem uma taxa de engajamento, né? Engajamento de ir lá, comentar, discutir antes, durante, depois, né? A expectativa, o preparo, durante, né? E tira foto da live e posta no Instagram. Todo mundo pode clicar naquele link e ver a mesma live, mas a gente tira a foto e posta no Instagram. Eu estou falando que eu faço isso, não estou julgando quem faz, porque eu mesma faço, né? E isso levando em consideração que a gente ainda tem um acesso extremamente precário à internet, né? Então, ter acesso à internet ainda é um lugar de privilégio, né? No Brasil, enfim, a gente tem 46 milhões de brasileiros que não têm acesso nenhum, nem domiciliar, nem fora de casa, né? 25% da população, né? Mas mesmo assim, né? Dentro desse lugar ainda de privilégio, a gente vê uma popularização mesmo, né? Desse consumo, dessa fruição digital, enfim, né? E parece também que é como se fosse a nossa alternativa a isso que a gente viu na Europa, da música na varanda, né? Do pessoal cantando nas varandas, enfim, e tal. Né? Até porque ter varanda, né? Ter casa é um privilégio no Brasil, quanto mais ter uma varanda, né? Então também não é uma coisa que faz parte da realidade de muitos brasileiros, então é como se a live fosse nossa varanda interna, né? Enfim. E além de tudo, acho que tem uma coisa mesmo que quem tem varanda, digamos que é uma elite, uma classe média, enfim, que tem uma marca de intolerância ao outro, e aí isso é intolerância ao barulho, né, a festa na casa do outro, enfim, isso está passando para outros grupos, né, para grupos populares também, enfim. Claro, não estou falando de desrespeito, lei do silêncio, não estou falando isso, né, mas eu estou falando mesmo uma intolerância no geral, você não quer saber, não quer ouvir, não quer que vaze, né? Estou lembrando até muito da ideia de trota, da música que incomoda, né? Então, vai incomodar porque as pessoas estão se incomodando mais, porque é uma intolerância ao outro, né? Então, é uma dinâmica mesmo de uma imposição de um privado sobre uma ideia de público, de coletividade, né? E, obviamente, eu fui testemunha disso, porque eu dei uma festa de aniversário aqui no prédio, 2 dias depois recebi uma cartinha ameaçando de multa do condomínio. Então, eu estou aqui, né, pensando em mim, né? Pensando na minha própria vida, enfim. E aí pensei também na Loki, que fez uma live para a Globo e tal, tudo, e teve briga no condomínio antes e depois, né? Uns problemas lá que ele teve no prédio dele, de altíssimo luxo. Eu não moro no prédio da Loki, não. Mas, enfim, a gente está entendendo que, apesar da gente ter intolerância, enfim, ao mesmo tempo, né? Estou me colocando assim, classe média alta, né? A gente, ao mesmo tempo, também quer, né? A gente quer a coletividade, a gente quer o estar junto, a gente quer esse efeito de presença, né? Pensando também, né, nas discussões que Jorginho propõe, enfim, né? E que isso, de certa forma, atravessa, né, as fronteiras de classe. A gente uma coisa que é uma característica do brasileiro, né? Desse efeito de presença, desse estar junto, estar ao vivo, né? E que isso é muito forte. Claro que já vem desde o consumo dos CDs ao vivo, né? A gente já via isso, né? Então, os CDs ao vivo começam a vender mais do que o CD de estúdio, né? E aí, depois do CD ao vivo, o DVD ao vivo também. Então, porque as pessoas querem estar lá e você quer comprar aquelas pessoas, né? Você quer comprar o show e as pessoas, e uma ideia de improviso, uma ideia de espontaneidade também, enfim, né? É pouco risco, claro, né? Você lançar uma coletânea ao vivo sai mais barato do que você lançar novas músicas no estúdio, né? Obviamente tem uma questão ali econômica, né? Mas tem um gosto, né? Também da gente, né? Nesse sentido, né? E aí eu fiquei pensando também nessa estratégia de comodificação da experiência, né? Dessa emulação do estar junto, que aí Jorge falou muito bem nesse capitalismo de experiência, né? É uma forma da gente reproduzir essa experiência para sempre. Não só a experiência do show, mas a experiência do público, de estar com o público, estar no público, né? Mas para além, e que é uma marca também, né, da nossa própria cultura de valorização da festa popular, né, dos eventos culturais populares coletivos, né? E, ao mesmo tempo, eu lembrando aqui do Vitor de Almeida, quando ele fala de novas territorialidades que estão sendo criadas, né,
no ambiente doméstico. Ele não fala nesse sentido, né? Mas a gente está pensando mesmo que a sala de estar ela se torna um território sonoro, né? O sofá é um território sonoro, né? Não necessariamente sofá, eu espero que vocês estejam assistindo as lives e dançando também, porque eu faço, né? Mas a gente não dança o tempo inteiro, a gente está sentadinha no sofá, enfim, né? Então, a gente é uma sensação de emular não só o ao vivo, estar no show, mas também uma emulação de uma intimidade, né? Dentro da casa do artista, né? Um efeito da exclusividade, né? Então, também é muito interessante isso, né? Eu não tenho os números, mas eu acho que a live da Ivete Sangalo foi um pouco flopada, né? A que passou na Globo, porque a gente quer intimidade, mas tem que ter um limite. Eu não queria ver a Ivete Sangalo de pijama. Eu até gostei de pijama, mas assim, eu não queria, né? E aí eu penso no Gustavo Lima, né? Ele, a primeira live, né, que foi o start do processo, né? Eu não assisti, mas que foi no jardim da casa dele, mas ele não estava de pijama, né? E ele tinha drone, né? Tinha uma tenda armada, mas acho que aquela tenda já não teve uma produção prévia, mas não tanto, não em excesso, né? Não que as pessoas tenham um problema com o excesso da produção nem nada, mas eu acho que tem um limite também nessa construção, né? Dessa intimidade, né? Enfim, porque a gente também não quer abrir mão desse aparato espetacular, né? Então, na verdade, eu acho que é uma emulação de uma experiência do VIP, né? Como se fosse isso. A gente está vendo o show de um lugar privilegiado na frente, né? Colado no artista, só que no caso no celular, né? Ou na televisão, ou no computador, enfim, né? E junto com essa manutenção desse hábito, né? Cultural, dessa fruição ao vivo, né? Fora isso, também a gente está também produzindo outras performances de gosto, né? Porque a gente está assistindo aquilo e a gente dança, às vezes, né? Dependendo da coluna da gente, a gente come, né? Seja, dependendo da família, a gente reúne a família que está em casa, né? Nessa situação de isolamento, né? Enfim, a gente ri, a gente bebe, né? Então a gente está mesmo criando uma outra forma, e isso supondo que as outras pessoas estão fazendo, e a gente conversa, né? Sobre isso nas redes sociais, né? Então você comunica também as pessoas que você está comendo, que você está bebendo dentro de casa, né? Sozinho ou com seu cônjuge, né? Cônjuge, sua família, seus filhos, enfim. Né? Então, a gente está pensando mesmo que são outras dinâmicas de experiência que estão sendo performatizadas nas redes sociais, nesse ambiente conversacional, porque a gente também tem que falar sobre isso, né? Não basta só fazer, a gente também tem que falar, né? Como outras formas de performatizar esse gosto. Eu estou falando muito de show, vocês me avisem se eu estiver atrasada, tá? Bota um sinal aí, alguma coisa, me cutuca, né? Porque eu treinei, mas não deu muito certo o treinamento. Mas eu também estou pensando no consumo de realities, né? E isso é interessante também, né? Se antes a coisa do... Claro, a gente está consumindo reality em geral também, né? Largados e pelados, porque a gente queria estar na praia pelado, ok, alguma coisa assim. Mas a gente também está consumindo de uma maneira diferente, talvez com mais intensidade também, porque temos menos opção, né? Os realities de confinamento, né? Se antes a gente consumia numa chave de estranhamento, fascínio, né? Alguma coisa... a gente agora está se identificando com aquilo que também estamos, né, confinados, e nesse sentido o aspecto conversacional ele foi muito amplificado, porque além de você consumir o reality, você fala sobre o reality, você discute, você se afirma via, né, discussão daqueles pontos que estão sendo abordados, né, nos participantes, você comemora externamente com fogos e gritaria quando um participante sai, fica, né, como... E aí tem uma coisa, como se fosse uma final de Copa do Mundo, que também é a mesma coisa, né? A final de Copa do Mundo a gente comemora que está vendo televisão, a gente não está lá, né? Vendo o jogo, enfim, só que de uma outra maneira, né? Então, aí ganha contornos políticos, né? Esse processo também foi muito interessante. Não é que não tenha acontecido em outras edições, mas nessa forma foi potencializado, no sentido de um grande aumento não só da audiência, mas da conversação. Aí estou pensando em Twitter, em hashtag, em trending topics, enfim, né? E justamente aí eu estou pensando mesmo na discussão que Fernanda Carreira propõe, né? De pensar como é que a gente constrói esse selfie nos ambientes interacionais digitais, né? E aí, quando a gente está discutindo BBB, abordando questões ligadas ao racismo, né? Ao machismo, enfim, né? Serve também para a gente estar ali construindo esse nosso selfie, né? Mas mantendo as expectativas identitárias, né? Do grupo social e político que a gente quer pertencer, né? Ou quer falar com ele, enfim, né? E mantendo e reconstruindo, reconfigurando, ou afirmando, né, essa imagem de si desejada e, eventualmente, até alterando roteiros do reality, né? Não estou dizendo que não tinha um programa, que não tinha um roteiro, que tinha,
né? A gente vai ficar nessa discussão. Enquanto o Boninho não falar para a gente fica discutindo se é ou não roteirizado ou não, né? E é um ponto de debate também importante, né? Enfim, para a gente discutir reality shows, enfim. Mas justamente porque a gente muda os protagonistas, né? A gente muda os vilões, enfim, a gente está mudando, né? Pela performance do nosso gosto, enfim, os roteiros do entretenimento, né? Então a gente está não só construindo sentido, que faz parte mesmo do próprio consumo cultural, né? Da cultura popular massiva, mas a gente está alterando também os próprios rumos das obras, né? E isso é muito interessante nesse processo também, né? E fora os sentidos construídos depois, né? Fora um processo mesmo de afirmação de um imperativo de felicidade, você tem que mostrar que você está feliz, está bem, mesmo que você esteja chorando na live da Marília Mendonça, né? Você tem uma chave humorística ali, tem uma chave de, né? Você está chorando, está triste, mas você está feliz, você está contando isso, né? Se você estivesse muito triste, você não ia, né, para a internet, enfim, falar sobre isso, né? Justamente porque a gente está partilhando essa coletividade, né? E partilhando disputa, consenso, né? E ao mesmo tempo descobrindo mais sobre os outros, né? E sobre nós mesmos também, né? Eventualmente está se descobrindo um pouquinho alcoólatra, né? Bebendo em casa, enfim, né? E isso é muito interessante também a gente pensar, né? Outras maneiras que a gente está desenvolvendo de fruir dessa coletividade, né? Da cultura do entretenimento. Claro que a gente sente falta do toque, do abraço, né? Do encontro, enfim, da própria diversidade. O isolamento gera intolerâncias, né? Já tô fechando, tá, Gabi? Né? Mas só para a gente pensar que quando a pandemia ela chega, né? Ela aponta para o imponderável, né? Especialmente para a fragilidade da nossa existência, né? E essa cultura que a gente está produzindo, consumindo de diversas ordens, arte, reality, live, né? Elas estão preenchendo um vazio, né? Elas estão colando as nossas fraturas, né? E a gente também, de certa forma, está se colando aos outros, né? Ainda que digitalmente, que virtualmente, enfim, né? E nos fazendo pertencer a alguma coisa, né? Produzindo uma ancoragem para a gente, né? E fazendo a gente lembrar, né? De outras sensibilidades, né? Da nossa própria vida, da nossa própria existência. Obrigada, gente. Obrigada, Lulu. Agora sou eu, para quem chegou depois Tiago, e depois a gente vai abrir o debate. Eu organizei uma fala a partir de um lugar muito pessoal, acho que, no final das contas, Jorge e Luciana também fizeram isso, como alguém que tem vivenciado estranhamentos em relação à percepção do tempo durante a pandemia e o isolamento. Eu tenho me sentido presa num eterno presente, escrevi até outro dia sobre isso. Os dias são quase sempre iguais, qualquer coisa que aconteceu semana passada parece que foi há meses, eu me perco nos dias da semana, não consigo muito enxergar o futuro e tenho achado difícil fazer planos. E, ao mesmo tempo, como alguém que dedica atenção às relações entre estética e política, eu tenho pensado muito sobre os regimes que atuam sobre os corpos. De um lado, autorizando a morte, com a ausência de políticas públicas efetivas de combate à pandemia, e o incentivo a uma exposição suicida, e do outro, no nível micropolítico, esses mesmos regimes atuando sobre os corpos e subjetividades, aniquilando o desejo e colocando em cena uma questão que para mim é fundamental. O que eu posso querer nesse momento, no Brasil de Bolsonaro de pandemia, além de estar viva? Estar viva é bastante, mas é pouco. Me parece que ambas as formas de violência produzem consequências de longo prazo que talvez a gente não seja capaz de prever ainda, de perceber ainda. E aí, talvez também em função de uma identificação com um movimento que também é meu, comecei a notar manifestações de nostalgia nas redes sociais, especialmente no Instagram, com a publicação de fotos de infância e de viagens, que normalmente vêm acompanhadas de textos que remetem à ideia de um passado quando tudo era melhor. Eu queria ficar nas fotos de viagens, porque elas me interessam há mais tempo, também como elemento de produção, de distinção nas redes, tanto econômica quanto de gosto, e nesse primeiro momento eu vou me ater mais à evocação da nostalgia do que à distinção. Eu queria começar dizendo que eu não estou assumindo aqui um sentido conservador e perigoso do termo nostalgia como um desejo de retorno a um passado idealizado ou ao mundo anterior, e sim como uma experiência no presente que resulta do acionamento de uma memória afetiva relativa a lugares e pessoas que nos fizeram companhia. Uma memória que se torna pública e compartilhada nas redes sociais e que passa a integrar o gesto performativo dos sujeitos nessas redes, especialmente no Instagram. Então, a proposta não é assim, fazer uma fala teórica, mas eu acho importante pontuar que um sentido não conservador para a nostalgia está presente em alguns autores que relacionam nostalgia e melancolia, e é uma leitura que eu considero mais interessante no momento.
No caso da melancolia, existem dois enquadramentos vigentes mais comuns, que são antagônicos e que têm implicações diferentes. De um lado, o enquadramento de patologização da melancolia, que nos circuitos psiquiátricos é visto como uma forma de depressão, e do outro lado, a melancolia como uma sensibilidade, uma forma de estar no mundo com uma capacidade reflexiva que se manifesta principalmente na forma da ironia e da utopia, e também sobre uma percepção de insuficiência absoluta do presente. Subjacente a esse enquadramento está o entendimento de que a melancolia seria uma sensibilidade reservada aos gênios sofisticados que resistem dolorosamente à banalidade da ordem corrente, como diz André Antônio. Para quem tiver interesse, André Antônio Barbosa defendeu um trabalho na UFPE, no mestrado, tem uma discussão sobre isso que eu acho muito boa. Mas aí nessa fala me interessa pensar os cruzamentos possíveis entre nostalgia e melancolia, não como uma fuga, um escape do presente, mas como sensibilidades que, nesse momento de absoluta exceção, e no caso do Brasil, acho que uma dupla dimensão de exceção, a pandemia e o governo, convocam fortemente o desejo. Para mim, isso é bastante. Ainda que o desejo se dirija a alguma coisa que está em outro lugar, né? Ou em outro tempo. Então, acho que, assim, num sentido benjaminiano, dá para considerar que a nostalgia pode se constituir como uma forma de escapar do otimismo do progresso, como um afastamento defensivo do presente e como uma evidência da perda da fé no futuro. Antes de voltar às fotos de viagem no Instagram, eu queria dizer só que isso não é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, não tem um corpus assim definido, é uma fala a partir de impressões da minha própria experiência de usuária e uma observação meio solto, fragmentado. Mas o que parece emergir nesse movimento de observar o Instagram é o sentimento de que, num tempo sufocante, a retomada de momentos importantes da vida oferece um conforto nostálgico e melancólico, ao mesmo tempo em que promove deslocamentos de um presente que tenta nos impor uma condição de seres não desejantes. E se o presente não permite desejar, a gente retoma esses momentos que colocam em cena novamente o desejo no sentido bem lato, de conhecer um lugar, de voltar a um lugar importante para cada um, o desejo de rever alguém, o desejo simplesmente de reviver, através das imagens, um momento que foi bom. E aí o Instagram passa a ter outra função, além do registro do cotidiano, e todo dia é dia de Throwback Thursday, né? Então, todo dia vale o TBT. Acho que isso não tem a ver apenas com essa memória afetiva que as fotos das viagens evocam, mas também com uma sensação de que nada no presente é interessante o suficiente para compor essa narrativa de si. Me parece claro também que tem um elemento de distinção que está presente com frequência no assinamento dessas fotos de viagens, uma vez que as viagens ajudam a compor alguma coisa de extraordinário na vida de cada um. Dificilmente uma foto antiga é uma foto de uma viagem à Feira de Santana. E aqui não tem nenhum juízo meu sobre a cidade em si, né? Mas sim sobre o fato de que existe um capital associado a determinados lugares e a outros não. E nesse sentido, Feira de Santana não é um lugar desejável nas redes sociais. Talvez em função do que eu mesma acesso no Instagram, tenho a impressão de ser uma rede ligada a uma certa ideia de cosmopolitismo. As fotos, então, com muita frequência, são de viagens internacionais, especialmente cidades europeias importantes, ou lugares como Nova York, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Eu nunca tive acesso a dados extraídos de tags de lugares no Instagram, e aí quando eu estava organizando aqui essa fala, eu fiquei pensando que eu poderia ter ido atrás disso, né? Quem sabe para uma próxima. Mas o que eu queria dizer é que me parece que as fotos de viagens acionam um elemento de distinção que está ligado a um certo imaginário cosmopolita, que está associado a determinados lugares e que produz uma distinção que é de gosto e também econômica. E aí, assim, o que eu queria colocar para a gente pensar, assim, que é alguma coisa que tem me mobilizado, se seria possível pensar na nostalgia como um afeto possível do nosso tempo, com um certo sentido político, na medida em que ela parece me permitir assim, essa emergência de um desejo, mesmo que seja esse desejo dirigido a um lugar um tempo que não é exatamente o nosso, né? E aí pensar a fotografia de viagem como uma forma de resgate do desejo e também da utopia, de alguma crença, não no retorno daquele momento específico, mas do retorno a um sentimento evocado por aquela memória, a qual o presente não consegue conduzir. E aí eu fico pensando, assim, no sentido dessa atribuição de um certo caráter político à nostalgia e também à melancolia,
na medida em que não são, em geral, assim, duas chaves muito comuns para pensar numa certa atribuição política aos fenômenos, mas que me parece que, na medida em que, retomando lá o início, existe uma certa, quase como se fosse uma aniquilação da possibilidade de exercício e do surgimento do desejo nesse tempo, se movimentar esses afetos de nostalgia e de melancolia, ainda que num primeiro momento eles pareçam afetos ligados a um certo estado de ânimo mais, talvez, negativista, seria uma forma interessante de pensar sobre isso, de pensar sobre experiência, de pensar sobre essas coisas que a gente está vivendo, e aí o que foi o disparador para mim foi, de fato, ver a circulação dessas imagens de viagem nas redes sociais. Aí sim, Jorginho colocou aqui no chat, né, tem uma citação que está na epígrafe da minha tese, do meu livro, que Didi Huberman diz: analisar imagens antigas é comandar por uma ruína. Quase tudo está destruído, mas resta algo. O importante é como o nosso olhar põe esse algo em movimento. Quem não sabe olhar, atravessa a ruína sem entender. A gente não combinou assim as falas de cada um, mas eu acho que isso que eu tenho pensado retoma também a fala de Jorge, na medida em que, tanto em relação a esse elemento de cosmopolitismo, quanto a distinção que advém dele, dá para a gente pensar também na fotografia de viagem a partir dessa ideia de experiência do consumo de cidades. E aí, como também pensar sobre o consumo de cidades no momento em que a nossa experiência em relação à cidade está interditada. Então, assim, acho que tem algumas coisas que estão me mobilizando para pensar a fotografia de viagem no Instagram, nessas chaves da melancolia, da nostalgia, mas agora também, ouvindo o Jorge, fiquei pensando, já que a ideia de distinção também me interessa, como que seria possível pensar a experiência de cidade e a fotografia e a impossibilidade de produzir novas narrativas performáticas a partir da experiência de cidade no Instagram. Eu falei rápido, mas seria mais ou menos isso, e aí depois, quando a gente abrir o diálogo, o debate, a gente pode conversar mais. E agora, Tiago. Bom, queria agradecer, né, enormemente o convite de Gabi, de Jorginho, dizer que muito feliz aqui com a presença de Lu Xavier também, que é uma pessoa que participa ativamente das atividades aqui do UFPE, é quase uma professora visitante, né, de tanto que participa de banca e de coisa aqui na UFPE, então e queria falar exatamente dessa coisa afetiva, né, que eu acho que é importante a gente resgatar e colocar aqui na live. Bom, na verdade, eu queria fazer minha fala, assim, né, assim, primeiro, dentro desse contexto, né, do GT de Estéticas Políticas do Corpo e Gênero, eu aprovei agora um projeto, né, assim, a FACEP, né, que é a instituição de apoio à pesquisa aqui em Pernambuco, ela abriu um projeto, né, um edital sobre coronavírus. E a gente aqui da UFPE, enfim, aprovou um projeto, que é um projeto amplo, né, sobre coronavírus, e que aí no PPG-Com, né, da UFPE, a gente tem assim linhas de pesquisa, né, assim, voltadas a monitoramento em rede, né, enfim, as nuvens lá de hashtags, né, de temas, de fake news, né, e eu fiquei com a parte, digamos, que eu acho mais legal, assim, que é de trabalhar com as performances em rede, né, trabalhar performances em rede social durante a pandemia, né, a pandemia do coronavírus. Nesse sentido, assim, eu acho que eu queria mencionar aqui um trabalho que eu acho muito, muito legal, muito importante para quem pesquisa performance em redes sociais, né, que eu trabalho com a Beatriz Olivanov, da UF. A Bia, ela fez um levantamento muito importante, assim, sobre
sobre identidade e performance em rede, que está disponível no site do SESC, né? Então, quem botar lá, performance em rede, Beatriz Polivanov, vai achar o trabalho. E parte dessas questões que eu estou levantando, que fazem parte desse projeto, elas também estão num artigo que eu escrevi junto com a Beatriz Polivanov e com a Adriana Amaral, na revista da Intercom, sobre performance, conceito de performance na comunicação, né? Derivas metodológicas, enfim, que é um texto que está lá e coloca essas questões. Tudo isso para dizer, na verdade, que o que eu estou trazendo aqui, na verdade, é um conjunto de questões, né, de inquietações, né, enfim, de problemas de pesquisa, né, de um projeto que ainda está em gênese, né, assim, a gente está começando a trabalhar ele, tá? Dentro desse horizonte das pesquisas em redes sociais, né, de performance em redes sociais, eu dei assim, para conectar com o meu projeto, com a minha pesquisa, né, que é sobre cultura pop, eu fiz aí uma conexão em torno das celebridades, né, assim, eu queria entender performances de celebridades durante a pandemia, né, em redes sociais. Então, nesse sentido, né, assim, quando eu penso celebridades, eu estou pensando aqui num conjunto de autores, né, que estão pensando já, né, celebridades. Eu não estou fazendo isso agora, né, então tem desde do Renato Ortiz, né, com o texto de Celebridades como Emblemas Sociais, que é um texto bem importante, né, assim, na sociologia, passando pelas condições de estrelato, né, sociológicas que o Richard Dyer faz também no seu livro, né, Estrelas, né. No campo da comunicação tem muitos trabalhos importantes sobre celebridades, né? Assim, eu vou citar 2 aqui, né? Assim, vou citar 3, na verdade, o trabalho do João Freire e da Vera França, né? Sobre celebridades no campo de fama no Brasil, apontando para uma questão que me interessa muito, que é a questão de como as celebridades trabalham e operam a noção de desigualdade social, né? Dos marcadores sociais de classe, né? Essa questão do João Freire e da Vera é uma questão também presente na pesquisa da Fabiana Moraes, né, que é uma professora daqui da UFPE, que trabalha com a ideia de que celebridades operam com valores de classe, né, com marcadores de classe importantes. Queria lembrar aqui um trabalho do Michael Hertzmann, né, que é muito mais evidente a pesquisa dele sobre música, mas ele fez um trabalho, ele tem um livro, né, com o Carlos Alberto Mercedes Pereira, né, que ele vai falar sobre celebridade e hipervisibilidade, né, que também é um elemento importante nesse momento que a gente está conectado, né, assim, então todo esse debate eu acho que é importante. Nesse trabalho do Michael, eu queria destacar uma questão que eu acho que é muito importante para as questões que eu estou formulando aqui, que é a celebridade e o fascínio pelo trágico, né? Assim, então, a questão da tragédia é muito importante, é um elemento importante aí para a gente pensar, né? Então, eu queria aqui fazer dois destacamentos, né? O primeiro é a questão de como no Brasil, né, a celebridade ela é um elemento que aciona pensar os marcadores de desigualdade social, então esse é um elemento que eu acho que a gente tem que guardar, e um outro é pensar a dimensão trágica da celebridade, né? Porque eu estou aqui, esse meu projeto de pesquisa, ele está pensando nas celebridades como um artefato, quer dizer, as celebridades vivendo, né, nessa era da pandemia, né? Então, nesse sentido, me parece que uma dimensão trágica, né, da celebridade que adoece, né, enfim, ou que se humaniza, né, ou que sai daquela esfera divina e inatingível e desce, né, para uma dimensão humana, né, enfim, que questões estão em jogo quando a gente está pensando e formulando, né, então essas questões. Então eu estou aqui pensando, né, para sintetizar de maneira mais objetiva, celebridades como marcadores, né? Como marcadores indexadores sociais. Majoritariamente, aqui eu pensei aqui muito, estou pensando muito em marcadores de classe, né? Como um elemento muito forte aí. Junto a isso, obviamente, né, tem toda uma pesquisa, então essa foi um pouco o arcabouço que eu desenhei para pensar a questão da performance e celebridade
na cultura digital, mas, enfim, tem toda uma discussão também importante de ser levantada, e que a gente fez agora para efeito do projeto de pesquisa, né, sobre performance e saúde, né, porque essas questões das celebridades, elas estão circunscritas dentro de um horizonte do campo da saúde, né, da comunicação e saúde. E aí eu queria destacar aqui o trabalho de 2 pesquisadores, né, que são importantes também, da área da comunicação e saúde, né? Um é o Igor Sacramento, né, que é pesquisador da Fiocruz, da UFRJ, né, que trabalha, né, com a dimensão performativa, né, da doença, né? Quando a pessoa adoece, né, como é que ela formula, né, como é que ela narrativiza, né, a doença. Então, isso é um elemento importante. E minha colega na UFPE, Isaltina Gomes, que também tem um longo trabalho sobre pesquisa sobre saúde, né, e comunicação. Estou aqui destacando 2. Né? Nesse sentido, eu queria um pouco pegar um pouco o trabalho do Igor Sacramento e destacar aqui essa articulação, né? Porque existe uma dimensão performativa na doença. Né? Então, eu queria um pouco destacar isso que o Igor já aponta. Né? Assim, pensando o performativo a partir do Austin, né? dos lugares, né? Como falas, né? Indicam mudanças de estatuto. Né? Então, assim, em que medida nós assumimos a doença? Né? Quando é que uma celebridade assume que está doente? Né? Então, isso para mim é uma questão importante, né? A dimensão performativa. Dentro dos estudos de performance, né? Que é um pouco o campo que eu estou me inscrevendo aqui, pensando de maneira mais ampla, né? Como é que a gente pode pensar essa dimensão performativa, né? O ato de dizer que está doente, né? Como é que isso age, né? Como é que isso impele sobre as narrativas sobre a doença. Nesse sentido, quer dizer que está doente, né? Significa performatizar a doença, significa teatralizar essa doença. Então, isso também é uma outra questão que eu acho que o Igor Sacramento vai destacar, né, e que eu queria trazer aqui para o campo das celebridades, né, assim, como é que as celebridades teatralizam, né, as doenças. Então, isso eu acho que é muito importante, porque a forma com que vai se atuar publicamente, né, eu acho que tem aí, a gente está jogando aí com a dimensão do público e do privado, né, que é um problema, né, no campo da performance muito importante, né, assim, o que é que a gente vai revelar, o que é que a gente vai esconder, né? Como é que a gente vai colocar as questões, né? E como é que a gente vai esconder algumas questões, né? Pensando que a performance é essa camada, né? Que nos coloca em contato, né? Com outros corpos. Então, aí a gente tem uma dimensão de atuação pública, né, da doença. Né? Então, de que forma essas celebridades vão teatralizar a doença. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que a doença ela constitui um valor performático para as celebridades. Né? A forma com que você atua, com que você lida, né, com que você constrói, né, a doença, né, ou a teatralização da doença, né, em rede, ela constitui lugares valorativos, né, que poderiam ser, né, eu poderia aqui elencar alguns, né, assim, coragem, né, é um valor, né, assim, colocado, né, para a celebridade. Compaixão, né, é uma outra dimensão, né, que pode ser pensada do ponto de vista dessas narrativizações da doença, né? Vitimismo, né, assim, coitadismo, né, pode ser uma outra questão. Esses elementos valorativos, eles me parecem importantes na medida em que eles articulam mobilizações em rede. Então, aí eu vou conectar um pouco a dimensão da performance das celebridades com as articulações em rede dos fãs, né? Os fãs como defensores dos artistas, né? Ou dessas celebridades. Então, os fãs como defensores, né? Dessa coragem da celebridade. Então, o que eu estou falando aqui, para pensar um pouco junto com a Diana Taylor, que é uma autora que eu trabalho muito, né? Que eu uso muito, que roteiros performáticos estão em jogo quando as celebridades assumem, né, que estão doentes. Né? Então, a Diana Taylor trabalha a ideia, né, no livro dela chamado Arquivo e o Repertório, que eu uso muito em artigos meus. Né? Assim, os roteiros performáticos, na verdade, eles são narrativas encenadas que comportam modelos moduláveis, né? Assim, gerando diferentes enquadramentos e possibilidades performáticas. A ideia de roteiro performático, como Diana Taylor coloca, não é pensar, na verdade, sobre
o engessamento dessas narrativas, mas pensar como essas narrativas ela constroem possibilidades de atuação que estão ligadas, né, a determinados horizontes de expectativas, seja dos fãs, seja da indústria, né, seja do mercado do entretenimento de maneira geral, né, ou seja, a gente está falando aqui de como a celebridade, né, de como as celebridades elas vão atuar, vão narrativizar e vão enquadrar suas narrativas performáticas dentro de determinados horizontes, né? E esses horizontes, em alguma medida, eles trabalham com certos pressupostos, né, de controle e de vigilância do outro, né? Que essa é uma outra dimensão que eu acho importante. Queria um pouco para pensar aqui, já encaminhando para o final da minha fala, queria pensar um pouco a dimensão performativa da doença, né? A gente já tem muitos exemplos, né, de celebridades, né, que atuaram e teatralizaram essa doença, né, e que vai me munir para pensar agora, né, no coronavírus, nesse projeto que eu estou desenvolvendo, né? A gente teve aí a atuação de Cazuza, né? Assim, Cazuza, né, muito importante, né, quando ele assumiu, né, na Veja, né, já na década de 90, né, e vamos ler as palavras, né, Cazuza, a Veja colocou assim, a agonia em praça pública, né, aquela capa, quem quiser ir procurar a capa do Cazuza, né, agonia em praça pública, né, então tem uma ideia de vítima, né, tem uma ideia de agonia, tem uma ideia de, né, tem uma ideia aí né, de construção de um tipo de performance, né, que está de destruição, né? Isso é importante. Queria pensar aqui também em algumas celebridades, né? Assim, a doença mental da Britney em 2007, né? Que foi performatizada, né? Em surtos, né? Assim, públicos, né? Então, em que medida esses surtos públicos, no caso da Britney, teve lá a performance da MTV, né? Que ela aparece meio dopada, né? Então criou-se ali, né, uma dimensão importante, né, para essa performance, né, que está articulada a uma ideia de saúde mental, né, de crise, né, de surto, né, da Britney naquele momento, né? A Lady Gaga, né, que trouxe aí para a gente a questão da fibromialgia, né, como um elemento, né, inclusive trouxe essa doença, né, a público, porque eu, por exemplo, não conhecia a fibromialgia. Depois, por causa da Lady Gaga, soube que uma tia minha tem fibromialgia, né? Então, isso é uma questão importante, né? Assim, a Lady Gaga, né, quando ela cancela o show no Brasil, né, do Rock in Rio, e alega a fibromialgia, né, ela coloca em pauta a questão, né? Ela lida com a opinião pública, ela constrói isso, e ela coloca uma crise, né, na própria dinâmica da organização do festival, né? Enfim, então coloca aí uma dimensão importante, né, de crise da própria lógica do capital, né, do capitalismo, né, como a gente está aqui pensando. E agora, né, eu estou pensando muito na Preta Gil, né, na Gabriela Pugliese, né, e essa dinâmica aí de figuras importantes nesse momento, né. Já encaminhando para a finalização, então eu queria aqui pensar que pactos, né, são instaurados nessa discussão sobre performance de celebridades doentes, né, assim, que pactos são esses, né, que estão aí instaurados, que estão colocados, né? Como é que essas narrativas públicas e privadas elas estão se articulando, né? O que é que está sendo revelado, né, dessa dimensão? Então isso eu acho que é importante, né? Que negociações estão sendo feitas, né? Com que instâncias, né, estão sendo feitas aí, né? Então, e nesse sentido, eu acho que é importante a gente pensar também na fabulação, né? Porque o que é que se fabula em relação à doença, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente pensar que fabulações também estão em jogo, né, nessa dimensão. Tá? Então, eu acho que essas são as questões que eu queria trazer aqui, são mais perguntas, na verdade, são mais inquietações. Eu acho que é legal a gente aqui fazer uma conversa, né, assim, já estou vendo aqui, tem várias colocações aqui, né, no grupo, né, no chat, então, queria ficar por aqui e ficar disponível aqui para responder as questões. Obrigado, Gabi, Jorginho e Lu. Obrigada. Eu tenho as perguntas aqui do chat do Zoom e também tem do Facebook, e tem comentários, então eu pensei em ler só as perguntas, porque a gente tem mais ou menos uns 20 minutos para o debate, e eu acho que assim a gente otimiza. Lu tem uma pergunta
da Bia Polivanov sobre onde ter acesso aos dados sobre as lives, se você pode compartilhar. Eu até respondi a ela no Facebook, no Globo, né? Só que eu não consegui ler a matéria inteira porque bloqueou. Então eu só vi o ranking, né? Aí eu estava até comentando, é por isso que fake news espalha, porque é de graça, né? Aí uma informação de qualidade você tem que pagar e você não procura lá. E a questão dos dados de acesso à internet no Brasil na atualidade é do IBGE, mas é uma pesquisa acho que saiu agora, ou saiu em 2020, no começo de 2020, não sei, mas é referente a 2018, enfim, a coleta de dados de 2018. Tem uma pergunta aqui também do Alexandre Mulatinho, da UFRN. Como vocês vislumbram o comportamento do consumidor nesse capitalismo de experiência e entretenimento, no que estão chamando de nova normalidade? Acho que o Jorginho pode comentar. Eu acho que, assim, os consumidores, né, nós estamos nos adaptando a esse novo modelo e estamos ansiosos para poder exercermos nossa capacidade de consumir de novo, né? Eu não sei vocês, mas tem alguns dias, né, desse feitiço do tempo a que Gabriela se referia, que de vez em quando eu sento aqui na frente do computador e falo, o que é que eu estava precisando que eu não comprei ainda? E começo a, né, loucamente enfiar coisas no cartão de crédito. Então, eu acho, nesse sentido, e é por isso que minha fala, quando eu dizia no final, né, que o capitalismo ele já encontrou nesse campo do entretenimento as soluções possíveis a partir das quais ele vai se aprimorar, eu acho que diz respeito nisso aí. Se a gente prescindiu, né, estamos incapazes agora de ter essa experiência corporal, nós não podemos ter nossos congressos do Intercom regional. A gente poderia estar fazendo esse debate em algumas salas e possivelmente depois iríamos todos sair para tomar uma cerveja, confraternizar, conversar um pouco mais. Mas na falta disso, a gente tem encontrado determinadas objetos para interagir com os quais a gente tem criado uma relação de desejo, né, e que supre, de alguma maneira, essa falta que os corpos estão fazendo para a gente. Então, eu não saberia ainda, né, avaliar somente assim em qual tipo de efeito isso vai produzir mais à frente. Mas eu tenho assim muita experiência, né, comigo mesmo, de que nós estamos ansiosos para fazer com o que a gente fazia de alguma maneira adaptado ao contexto atual, né? Então, assinamos mais serviços de streaming que a gente não tinha, melhoramos nosso pacote de alguma coisa que a gente não tinha acesso, quem pode, né? Um determinado grupo da classe média, etc. Evidentemente que a maioria da população brasileira não consegue fazer isso, então está, em algumas ocasiões, burlando o isolamento social, indo para a rua para fazer suas formas de confraternização, né, mesmo rompendo o isolamento. Mas para uma classe, né, classe média alta, o que tem acontecido, eu acho, é uma ampliação dos nichos de consumo para esses produtos, né, de consumo via streaming, consumo de música via streaming, de séries, de produtos, etc. Tem uma pergunta aqui de Jorge para Thiago. Há sempre uma cobrança de coerência por parte do público nessa performance do corpo da celebridade na relação com uma doença? Eu queria, essa questão da coerência, eu acho que é uma questão fundamental, Jorginho. E aí eu vou citar mais uma vez um texto da Bia Polivanov, assim, eu estou muito, muito movido, né, por uma reflexão que a Bia e Simone, né, no trabalho que elas fazem juntas, e depois que a Bia retoma agora no trabalho dela, essa ideia de coerência, né, assim, a coerência, né, Bia e Simone trabalham assim, citando o Anthony Giddens, né, a ideia de coerência expressiva,
né? Que é uma ideia de que o sujeito é coerente, né? Assim, e que aí, por exemplo, eu acho que isso motiva muito, né, uma discussão sobre cultura do cancelamento, né? Que eu acho que é uma coisa que está muito agora presente, né? Assim, você não age do jeito que eu acho que você deve agir, logo você vai ser cancelado, né? Então, eu acho que tem aí uma discussão importante, né, da gente pensar sobre a imperfeição dos sujeitos, né? Assim, de como a gente, na verdade, como a modernidade legou para a gente uma ideia de coerência, né, na verdade, assim, que é uma ideia construída de sujeito coerente, né, de automação, de racionalidade, né, enfim, que nós, assim, que a gente, na verdade, está sempre colocando ela em xeque, né, colocando ela em questão, né, assim, problematizando, né, trazendo ela para um outro horizonte, né? Então, assim, e aí, nesse sentido, eu acho que assim, a gente pode pensar em como a doença ela problematiza, né? Enfim, esses horizontes aí de coerência, né? Assim, quer dizer, ela é uma camada que se coloca, né, sobre essa dimensão performática, que eu acho que é muito importante da gente poder dimensionar, discutir, né? Enfim, pensar como é que cada uma dessas figuras célebres, né, vão aí atuar e vão pensar dentro desse horizonte. Tem outra pergunta aqui de Luciana. Fiquei pensando nesses roteiros performáticos das doenças das celebridades. Como a questão da saúde mental pode ser usada como estratégia de engajamento e identificação? Eu tenho depressão como você. Ao mesmo tempo, tem essa discussão coletiva daquilo que era da ordem do privado, as pessoas não assumem publicamente, e que também parece ter a ver com esse imperativo de felicidade. Pois é, eu acho que essa é uma das viradas, né? Assim, uma das viradas, até digamos epistemológicas mesmo, né? Sobre enquadramento sobre celebridades, né? Aquela ideia, né? Né? Que a gente tinha, né? Da celebridade como uma figura hercúlea, né? Apolínea, né? Assim, essa ideia, né? Que em muitas medidas, né? O Richard Dyer vai mencionar, né? Assim, ela tem um determinado momento em que exatamente se valoriza, né, a fragilização desses sujeitos, né? Então a gente pensa, né, a figura de algumas cantoras, né, como Billie Holiday, né, a Tina Turner, né, enfim, é, cuja dimensão performática ela está atrelada a uma fragilização, né, assim. E aí nesse sentido, Lu, eu acho que é uma questão que está tá dentro, né, de um conjunto de roteiros performáticos possíveis, né, assim, a gente está vendo, né, assim, e aí eu acho que como é que esses regimes de experiência eles vão operar? Eu acho que essa é a questão, né, porque a gente não tem como dizer, né, o que é verdadeiro e o que é falso, né, a gente não tem, a performance é essa camada, né, que nos coloca diante do improvável, né, assim, ela nos coloca diante daquilo que é intangível, né? A gente, né, assim como a gente não tem acesso, né, ao self, né, à dimensão interna dos sujeitos, né, a gente só tem acesso a essa dimensão dessa camada, né, é, é, de superfície do sujeito. Então, nesse sentido, a gente tá lidando agora, eu acho muito interessante, né, a ideia que o Jorginho coloca de capitalismo de performance, porque a gente está lidando com a intensificação das teatralizações, né? Então, assim, é quem teatraliza melhor, né? Quem teatraliza melhor constrói autenticidades, né? Constrói engajamentos, né? Ou quem também falha, constrói engajamento a partir da falha, né? Então, eu acho que essa ideia, né, que o Jorginho coloca aí, abrindo, né, assim, que a gente realmente não combinou aqui, mas eu acho que é muito oportuna, né, essa ideia de que uma dimensão performática, ela institui, né, assim, regimes de experiência, regimes de performance, né, que vão aí se retroalimentar de maneira coletiva, né, eu acho que ela é um elemento interessante, né, para a gente pensar esses regimes de teatralidade, né, então, não haveria um certo e errado, né, assim, ela há diferentes formas de engajar, diferentes formas de performatizar, diferentes formas de teatralizar essa doença. Tem um outro comentário aqui também. Deixa eu ver.
Um pedido de comentário, né? Gisa Carvalho diz: primeiro, gostaria de agradecer pelas reflexões levantadas, parabenizar pelas discussões. Pensando sobre as performances nas redes sociais, queria estender essa reflexão para as nossas performances. Muitos de nós estão performando em aulas para câmera sem que tenha havido qualquer preparação anterior. Gostaria de que vocês comentassem sobre essa exposição dos nossos corpos em salas de aula virtuais, que também configuram a cena imposta pelo momento. Quem quer comentar? Fale, Jorginho. Obrigado, Gisa, pela oportunidade de falar a respeito. Eu acho que em termos da dimensão de linguagem, o problema não se modifica, continua sendo performance, né? O que se altera vão ser as materialidades a partir das quais a nossa performance pública ela vai ocorrer. Então, em termos de uma questão de performance social, a gente já performava dentro da sala de aula presencial. E agora a gente vai performar necessariamente para esse aparelho que está na nossa frente e a gente, né, imaginando a presença do nosso público em variados espaços distintos. Então, em termos de retórica para a construção da performance, eu acho que esses autores, né, e autoras que, por exemplo, Luciana comentou, Gabi, Tiago, eles vão continuar conseguindo iluminar os desafios que nós temos para performar, por exemplo, para a câmera, né, para a câmera de um computador ou de uma plataforma de reunião. E aí os desafios nossos se dão em outra ordem, né? Que eu acho que tem mais a ver com a dimensão social, com a dimensão política, né? Nós vamos fazer uma aposta em predominantemente relações mediadas por quanto tempo, né? Vamos, por exemplo, muitos congressos resolveram que ainda não vão fazer de maneira nenhuma congressos virtuais, porque estão apostando que vai haver o retorno da possibilidade de reuniões presenciais. Ou seja, é uma postura política desses congressos. Eles estão dizendo, não, nós preferimos apostar no retorno ao modelo presencial. Pode ser que não volte, né? Pode ser que perdure a pandemia no Brasil por muito mais tempo, mas é uma escolha política. Então, eu acho que a questão que você traz vai, no caso dos professores, né, vai trazer o fato de que há uma confusão grande na questão da educação EAD e a educação presencial, e que muitas universidades acabaram, para conseguir adaptar o que estão fazendo, inventar uma terminologia nova, né? Um ensino remoto não presencial, usaram uma coisa desse tipo, que é uma assim, né, matucanada, né, uma forma de você fazer um negócio sem, né? Mas eu diria assim, nos termos da performance, o problema é o mesmo. O que é diferente para a gente é que vão trazer aí questões de forças políticas, de disputas pela questão de igualdade social, né, das desigualdades pelas quais o país passa, que ficam evidentes e a gente tem que se posicionar politicamente. Eu queria complementar a pergunta, Jorginho. Eu entendo e tento concordar com você que as materialidades mudam, mas as performances sociais não. Mas aí eu tenho a impressão de que esse borramento das fronteiras entre o público e o privado também muda quando a gente passa da aula presencial para a aula no virtual, por exemplo, né? Não só porque os aplicativos como o Zoom e outros estão sendo super questionados do ponto de vista da vigilância, mas também porque a gente perde o controle sobre o que os próprios alunos estão fazendo com a nossa imagem, né, na aula virtual. Aí eu não sei como é que você considera isso. Luciana também quer falar. Complementando isso que você falou, Gabi, dessa falta de controle sobre a imagem. Dessa vez, agora, parece que o professor, que já era uma microcelebridade na escola, na universidade, na sala de aula, né? Tá numa situação mesmo de descontrole da imagem, descontrole da performance, né?
que vai ser feito disso? Aí vocês viram o meme do professor, que apareceu uma criança na sala de aula que ele estava dando aula, e aí a criança não era o aluno, era a criança, e falou que a aluna estava no banho, estava dormindo, e ele conversa com a criança, e fica uma coisa assim, né? Mas isso vaza, né? Isso espalha, né? Tem umas questões, enfim, sobre isso. Né? Eu fiquei pensando nesse sentido, que agora nós somos a celebridade numa situação de precariedade, né? E que talvez não consiga acatar essa coerência, né? Não consiga realmente desenvolver nesse sentido, né? Enfim, eu acho que a gente vai estar numa situação. Eu falei fragilidade, mas talvez de mais até humanidade, no sentido de você não está sabendo mais o que vai acontecer com a sua imagem, enfim, com a sua performance, né? Você é uma situação de descontrole, eu acho, né? E eu acho que talvez a gente tenha que se preparar para isso. Eu queria só mencionar uma dimensão que eu acho que os estudos de performance, né, eles de alguma forma se articulam com os estudos da vida, né? Assim, performatizar é estar vivo, né? Assim, e em que medida estar vivo significa revelar ou esconder algo, né? E aí em que medida, né, esse público e esse privado, né, eles constituem lugares estanques, né? Eu acho que a gente está falando aqui de um conjunto de problemáticas, né, no qual o público, né, e o privado, ele interfere no público, né? Ele constitui aí uma série de lugares, né, assim, onde o privado ele é acionado. Então eu acho que de fato a gente está tendo que enfrentar agora, né, isso que é uma imposição, né, isso na verdade também não é novo, né, assim, mas essa ideia, né, de uma intimidade, né, colocada, né, enfim, em circulação, né, em alta circulação, né, assim, e que implicações, né, há sobre os sujeitos, né? Eu acho que a gente, inclusive, a gente precisa pensar, né, assim, em alguns variáveis, né, assim, do ponto de vista é, da das aulas, né, à distância, né, assim, eu acho que entra agora em questão um conjunto de elementos, né, do ponto de vista desse encontro que se coloca, né, sobre alunos que não querem revelar sua casa, né, assim, por vergonha, né, por uma questão ou que assim tem uma série de tensões, eu acho, que é dessa relação do público, o professor também, né, que a gente está colocando aqui, né, uma questão, uma figura de autoridade, mas também tem uma dimensão aí de entrada sobre a intimidade do professor, né, assim, se é casado, se é solteiro, né, se tem casa, se tem gato, né, enfim. Então, tem aí um conjunto de elementos, na verdade, que parecem, né, colocar em curso, né, aquilo que está muito presente dentro de uma lógica, né, até dentro dessa dinâmica que o Jorginho coloca, né, queria reforçar aqui, porque eu acho uma discussão muito forte, né, assim, sobre capitalismo de performance, né, assim, em que medida a gente, na verdade, está acionando, né, assim, essa entrada na intimidade, né, como uma dimensão que parecia ser uma dimensão muito geracional, né, assim, meus alunos sempre colocam muito, né, questões do ponto de vista geracional, questões de revelar, né, assim, nude, né, assim, eu vejo alunos falarem, né, entre si, né, de nude, de já ter visto a outra pessoa nua, né, assim, que são questões que não, assim, me parece um aspecto geracional, né, assim, sobre essa questão da intimidade, que eu acho que a gente agora, eu acho que tem aí uma tensão geracional que a gente está sofrendo, né, que a gente está, na verdade, sendo impelido a pensar, porque eu não achava, né, que a gente deveria revelar minha casa, né, enfim, para as pessoas, né, de maneira pública, né, e estou tendo que fazer, né, isso. Então, acho que tem aí uma série de problemáticas, né, do ponto de vista da dimensão performática, né, que eu acho que aciona a gente a pensar também questões de classe, né, questões de raça, né, assim, questões, né, geracionais, né, de geração mesmo, né, como é que as pessoas mais velhas estão lidando com isso, né, enfim, acho que são um conjunto de questões para a gente poder pensar também. E questões de gênero também, né? Porque a exposição para uma mulher tem uma dimensão completamente diferente da exposição para um homem.
Tinha mais uma pergunta aqui para Tiago, mas a gente precisa encaminhar o encerramento. É do Mike Souza, que perguntou lá no Facebook. Eu pensei em te mandar a pergunta dele, aí depois você responde para ele lá. Tá? Então, eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui, bastante gente no Zoom e também lá no Facebook. Agradecer Tiago, Jorge, Luciana. Acho que foi um debate ótimo. Gostei bastante das coisas que a gente conversou aqui. Espero que tenha sido proveitoso para quem também acompanhou. Agradecer a Intercom, a Nair, pelo convite, pela oportunidade. E passar agora a bola para a Nair, que vai fazer o encerramento. Então, Gabriela, eu gostaria de agradecer muito ao seu grupo de pesquisa, Estéticas, Políticas do Corpo e Gêneros, pela oferta dessa live de hoje, que foi tão interessante. Teve um público muito bacana, viu? Vocês estão de parabéns. O tema foi muito interessante, eu acredito que as pessoas tenham aproveitado bastante. A Cátedra Intercom está oferecendo uma série de lives, 19 lives ao todo, nos meses aí de maio, junho, até o dia 7 de julho. Então, todos que estão nos acompanhando podem se inscrever todas as terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas até às 19h30. Então, com 1h30 de duração, nós temos aí 2 vezes por semana assuntos diferentes e que desafiam o campo da comunicação. Então, na próxima quinta-feira, gostaria de convidar todos vocês que nos acompanham para a live que será oferecida pelo Grupo de Pesquisa Comunicação e Cultura Digital. O tema será Utopias e Distopias do Trabalho Digital. Então, as inscrições já estão abertas, não apenas para este 6º encontro da próxima quinta-feira, mas para todos os encontros. No portal da Intercom, vocês têm acesso a todos os links, então já podem se inscrever. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada aos palestrantes de hoje, muito obrigada à professora Gabriela e ao grupo de pesquisa Estéticas, Políticas do Corpo e Gêneros. E se você entrou agora no Facebook, está acompanhando agora, daqui a pouco no nosso perfil, no nosso canal da Intercom no YouTube, você pode ter acesso a todo o conteúdo dessa live, que foi tão interessante e trouxe assuntos tão instigantes. Então, muito obrigada ao grupo, muito obrigada à professora Gabriela, muito obrigada aos palestrantes de hoje. Em nome da Intercom, eu sou diretora científica da Intercom, então, em nome da Intercom, eu agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigada e até quinta-feira. Esperamos você aqui conosco, mais uma vez. Obrigada. Tchau a todos.